capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 36 até o 14, verso 6. João 13, do 36 ao 14, 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Simão Pedro perguntou-lhe: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Verso 6, Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através das canções, Senhor. Pedimos, ó Pai, que em Teu santo amor e graça, o Senhor derrame sobre nós uma porção, ó Deus, do Teu Santo Espírito para o entendimento da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as verdades espirituais nesse texto, Senhor. Que o nosso coração possa estar aberto, que a nossa mente possa estar atenta, os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar. Pai querido, em nome de Jesus, sê conosco aqui nesse lugar, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar à medida em que a gente for caminhando pelo texto. Amados, como comecei a falar hoje pela manhã, esse é o texto onde Jesus vai dar início, ao seu último sermão, a sua mensagem de despedida. Em João, capítulo 13, nós começamos o capítulo onde Jesus, João, declara aqui a respeito de Jesus, que Jesus já sabia que a sua hora já havia chegado de passar desse mundo para o Pai. Eu estou lendo o verso 1 aí, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Jesus já sabia que havia chegado a sua hora e, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E a partir daí, então, João começa a narrar o que aconteceu naquele jantar, naquele último jantar de Jesus com os seus discípulos. Aqui Jesus vai começar uma mensagem, um sermão, que vai se estender até o capítulo 17. Então Jesus vai começar a falar no capítulo 13, vai seguir no 14, no 15, no 16. Lá no 17 ele vai fechar esse sermão fazendo uma oração pelos discípulos. Mas a gente vai chegar até lá por partes, A gente vai chegar lá por partes. Hoje pela manhã a gente falou sobre esse primeiro momento, que é quando Jesus, então, antes de falar aquilo que ele precisa falar para os discípulos, Jesus usa de uma dinâmica, vamos dizer assim, ele usa de forma a chamar a atenção dos discípulos da cerimônia que nós conhecemos como lava-pés. Aquilo que eu e você conhecemos como lava-pés, quando Jesus, então, sai da mesa, pega uma toalha, enrola essa toalha na cintura, pega uma bacia, enche de água essa bacia e senta ali diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, aquela cena que ficou imortalizada na memória do mundo cristão.
de Jesus lavando os pés dos discípulos e ensinando os discípulos a servirem uns aos outros em um espírito de humildade, essa cena é, na verdade, a introdução do sermão que estava para seguir. E esse sermão seria sobre o tema amor. E o que significa amar uns aos outros e amar a Deus e desenvolver relações com Deus e com os nossos semelhantes. Esse sermão se seguiria, mas antes Jesus então lavou os pés dos discípulos. Em dado momento ali no jantar, João vai contar para nós que Jesus fala sobre um que havia de o trair. E os discípulos começam a se inquietar na cadeira no meio daquele jantar, pensando, bom, quem de nós será que vai ser o traidor? Então Pedro chama a atenção de João para que João perguntasse a Jesus quem era. Então Jesus dá uma dica para João, fala, olha, aquele que eu der o pão molhado, né, o pão molhado, isso, lá no verso 26, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, e tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, sinalizando que era Judas. E Judas sai daquela reunião, mas os discípulos não entenderam que Judas tinha saído, porque ele de fato era o traidor. Mas a partir daí, a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele comovido por isso, ele movido no Espírito, começa a falar com os discípulos que já é chegada a hora da sua partida. Isso está lá no verso 31. Ele vai começar a dizer, olha, agora o Filho do Homem vai ser glorificado, e Deus é glorificado nele, e se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Jesus começa a chamar os seus últimos momentos de momentos de glória. Isso aqui chamou muito a minha atenção essa semana estudando esse texto. Porque o caminho da cruz é o caminho que eu e você chamaríamos de caminho do sofrimento, mas Jesus chama de glória. Isso porque Jesus consegue olhar para o caminho, ver o final do caminho e perceber a recompensa do final do caminho. A recompensa após a cruz, a recompensa após sua morte, a recompensa após a sua ascensão. E a recompensa Jesus estava ali abrindo um caminho para que eu e você pudéssemos ser ganhos para Deus. E diante dessa perspectiva, Jesus enfrenta o caminho do sofrimento, chamando esse caminho de um caminho de glória. Porque ele entende que no final de tudo, no final de todo esse processo de dor e sofrimento da cruz, ainda que ele morresse, ele então seria ressuscitado e a partir daí se assentaria à direita de Deus para governar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então Jesus olha para o caminho, mas ele consegue perceber algo além do caminho, o final, a recompensa, e diante disso ele vai em direção àquilo. Os discípulos agora estão bem incomodados, porque pensa comigo, irmão, Jesus chama os discípulos, eles não sabem o que vai acontecer, Jesus sabe, mas eles não. Então ele começa a falar que já chegou a sua hora. Opa, já chegou a minha hora? Já chegou a hora de Jesus? O que isso significa? Depois ele continua falando sobre a sua hora e faz um gesto que até então ele não tinha feito, que é do lava-pés. Isso também deixa eles com uma pulga atrás da orelha. Eles não entendem muito bem o que aquilo significa no primeiro momento. Daí ele fala sobre nem todos estarem limpos, porque um deles era um traidor. Opa, outra informação também que deixa com uma pulga atrás da orelha. Espera aí, tem um traidor no nosso meio, mas quem será que é? De quem será que Jesus está falando? Está chegando a sua hora, tem um traidor no nosso meio, que negócio é esse? Eles começam a se perturbar, a se incomodar. E daí então, quando ele começa a continuar falando sobre esse assunto da sua hora, Pedro o interrompe e fala assim, Senhor, eu posso te seguir, eu vou te seguir para onde você for, eu vou seguir você e eu vou dar a minha vida pela tua, Senhor. E aí Jesus fala assim, Pedro, deixa eu te contar um negócio. Você não sabe, Pedro, mas você até vai dar a sua vida por mim, você até vai. Mas hoje eu digo a você, e é verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Imagina Pedro ouvindo isso. Porque a fala de Pedro, vamos tentar imaginar aquela cena? Eles já estão incomodados, se remexendo pelos bancos, tentando pensar ali no que Jesus acabou de falar sobre a ideia de um traidor. Certo? Eles já estão incomodados com isso. Aí vem essa conversa, Pedro, então,
se coloca, né, com coragem ali diante dele para dizer assim, não, eu vou com você, vou dar minha vida por você se for necessário, para onde você for, vou te seguir. Aí Jesus fala assim, Pedro, tenho que te falar uma coisa e é verdade, antes do galo cantar você vai me negar. Isso porque Jesus conhecia mais o coração de Pedro do que Pedro conhecia o próprio coração. Não é que Pedro estivesse mentindo. Pedro, quando diz essas palavras, ele é sincero. A sua vontade é seguir a Jesus e é ser fiel a Jesus. Essa é a vontade do discípulo. Mas ainda assim, esse Jesus que conhece todas as coisas, conhece o meu e o teu coração mais do que nós achamos que conhecemos o nosso próprio coração. E conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, conhece os nossos deslizes, os nossos tropeços pelo caminho, ele conhece bem. Quando ele nos chamou, sabia disso também. E aí, eu imagino que nesse momento, o olhar de todos é ainda mais apreensivo. Por que, pastor, você está falando isso? Porque olha o verso 1 do capítulo 14. O verso 1 fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Como quer dizer assim, ó, o coração de vocês está perturbado, está aflito com as informações que vocês acabaram de ouvir. Essas informações incomodou vocês, inquietou o coração de vocês, mas eu quero então tranquilizar o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração, eu vou tranquilizar o coração de vocês. Como? Crede também em mim. E a partir desse momento, então, Jesus vai buscar tranquilizar o coração daqueles discípulos, por entender o coração dos seus discípulos, por perceber a inquietação que afligia sua alma, ele vai acalmar os corações dos discípulos, e para fazer isso, Jesus vai fazer para eles algumas promessas. E é aqui que eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Então, a partir daqui, a gente vai entrar realmente no assunto dessa noite. A partir desse momento. E eu hoje vou falar de um único assunto aqui nessa conversa de Jesus. Eu só quis narrar isso para você entender o contexto dessa aflição deles, de falar, poxa, está chegando a hora de Jesus. Eles não entendem que Jesus será ressuscitado, certo? Eles ouviram Jesus falar, mas eles não sabem como é que isso vai acontecer. Jesus está falando, olha, está chegando a minha hora, tem um traidor no meio de vocês. E até o Pedrão, que é o mais corajoso no meio deles, que fala, olha, eu vou com você para onde você for, Jesus está falando, ó, você também vai me negar. Então o coração deles está aflito. Então Jesus vai acalmá-los. Para fazer isso, Jesus faz para eles algumas promessas. Hoje eu quero falar apenas de uma, que é a primeira promessa que aparece nesse texto. E ela aparece aqui a partir do verso 2, e ela vai até o verso 6. Vamos ler novamente o texto? Diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que Jesus faz para aqueles discípulos. E ele continua dizendo, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Mas disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não pegou bem, eu quero sintetizar essa promessa com uma única expressão nessa sessão que a gente leu, nesse fragmento do texto que a gente leu. Aonde está essa promessa? Essa promessa está na expressão, vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois o quê? Vou preparar-vos lugar. Essa é a promessa de Jesus para acalmar o coração dos discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Por quê? Porque eu vou preparar um lugar para vocês. Eu estou indo sim, mas o meu objetivo é preparar um lugar para vocês. E essa é uma promessa do cristianismo. Essa é uma promessa da crença do mundo em que nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que promessa é essa? De que o céu é real. De que o céu é real. Que o céu não é uma ilusão.
que o céu não é uma fantasia religiosa criada pelos cristãos, mas de que o céu é um lugar. O céu é um lugar, e é um lugar onde Deus habita. É um lugar onde Jesus está assentado à direita de Deus o Pai e governa todas as coisas. O céu é um lugar para onde um dia eu e você iremos, para morar por toda a eternidade. O céu é um lugar, e que, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, vai descrever o céu para nós como o reino de Deus. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Pedro vai descrever o céu como a herança dos santos. A herança. Em Hebreus, capítulo 11, verso 16, o céu é descrito para nós como uma pátria celestial, uma cidade para onde eu e você estamos indo morar. Em João, capítulo 14, verso 2, esse texto que nós acabamos de ler, o céu é um lar. O céu é um lar. O céu é um reino, o céu é a herança, o céu é a pátria, o céu é a cidade, o céu é um lar. O céu é real. A promessa do céu é real. A promessa do céu tem uma importância muito significativa para esse texto. Por quê? Porque Jesus está iniciando o seu sermão falando que está chegando a sua hora do fim. Que ele vai morrer, que ele não vai estar mais nesse mundo. E isso vai preocupar os discípulos já estão preocupados. Mas como forma de consolar o coração dos discípulos, Jesus começa pelo final dizendo assim, olha, fiquem tranquilos, porque ainda que o caminho seja difícil, o final será recompensador. Tem um lugar para vocês. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Ainda que a caminhada até lá, até o momento do fim, seja dura, seja uma caminhada pautada por traição, seja uma caminhada que passa pela cruz, pelo sofrimento e pela humilhação da cruz, seja uma caminhada que passa pelo abandono e pela negação dos próprios discípulos, até mesmo dos mais corajosos discípulos, mas ainda assim, essa caminhada tem um final que é recompensador, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Irmãos, por que essa é uma promessa maravilhosa para nós? Porque ela deve nos dar a esperança de enfrentar as dificuldades do caminho cristão, da jornada, do caminhar da vida cristã, que nós abraçamos nessa vida, com a alegria de que no final o que nos aguarda é uma recompensa. Então, o que nos permite enfrentar as dores e dificuldades do amanhã? Com certeza não é as falsas promessas que existem por aí. Como assim, pastor? As falsas promessas do tipo, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Bom, não é essa a promessa. A promessa também não é, venha para Jesus e se você tem uma doença, você será curado agora, imediatamente. Como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, em que nós vamos esfregar a lâmpada, ele vai se apresentar dizendo assim, o que você deseja? E aí você vai dizer o que você deseja, se é uma cura, se é libertação, se é prosperidade, se é uma porta aberta, enfim, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Não é esse Jesus do cristianismo. Mas é uma promessa de que na caminhada, na jornada cristã, ainda que haja dor e desapontamento, ainda que haja traição, dificuldades e angústias, ainda que o nosso coração esteja aflito, o final é recompensador, porque no final nós temos a promessa de um lar celestial, de um lugar de descanso. Essa é a promessa que Jesus começa. Jesus não promete àqueles discípulos para que eles, olha, não se turbem o vosso coração, vai dar tudo certo. Não se turbe o vosso coração, vai ser sempre dia de sol, vai ser sempre o dia onde o vento sopra favoravelmente as velas do barco da sua casa e da sua família, a sua embarcação da sua vida, o vento sempre sopra favoravelmente as velas do seu barco. Nesse mar não tem tempestade, nesse mar não tem rochas perigosas. Não, a viagem vai ser muito tranquila. Não se preocupem, vai dar tudo certo, afinal de contas vocês são campeões. Não é essa a promessa. Poderia ser, né? Mas não é essa a promessa. Fiquem tranquilos.
A noite estava começando. Você já pensou nisso? Eu queria ir assim fundo mais no texto nos próximos capítulos, mas vamos começar a pensar sobre isso. Aquele jantar iniciou uma noite que vai se prolongar pelos próximos capítulos de João, e essa noite não é legal. A gente está começando a ler os primeiros acontecimentos de uma noite em que vai terminar com Jesus sendo julgado diante dos fariseus e dos escribas, aonde Jesus vai ser humilhado, esbofeteado, cuspido, maltratado, e aonde os discípulos não vão ter coragem de acompanhar eles, vão fugir no meio da noite, porque afinal de contas nem eles conseguiam imaginar que tudo aquilo iria acontecer. A noite vai ser bem tempestuosa, bem difícil. Há momentos onde enfrentamos na nossa vida, onde a noite parece sim mais escura do que o normal, mais longa do que o normal. Essa será uma noite assim. Mas a promessa de Jesus é que ao final de toda essa escuridão da noite, o sol da justiça há de brilhar. Na manhã de Páscoa, aquilo que aparentemente era uma derrota se transformará em vitória. Mas até lá há um caminho a percorrer. Há um caminho. É por isso que o Evangelho, o cristianismo, no início da sua história, quando a gente vai ler o livro de Atos, os crentes são chamados de o povo do caminho. Do caminho. Que caminho? Caminho Jesus. O caminho chamado Jesus. O caminho que ao final conta com essa maravilhosa promessa de que o céu é uma realidade. O céu não é apenas uma expectativa, o céu não é uma ilusão, como eu disse aqui, o céu não é um conto, uma fábula, o céu é uma realidade. Jesus disse, prometeu. A Bíblia disse que Jesus viria e ele veio. A Bíblia disse que Jesus faria coisas que ele fez. A Bíblia disse que Jesus morreria e ele morreu. A Bíblia também disse que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. E a Bíblia também diz que ele foi preparar um lugar. E eu acredito que essa promessa também é verdadeira. Amém ou não? E é com base nessa promessa que nós então andamos e somos o povo chamado do povo do caminho. Com base nessa promessa. Agora tem um detalhe aqui muito interessante, quando ele fala, vou preparar um lar para vocês, é porque João retrata bem Jesus como a figura do noivo. E o noivo, naquele período histórico, o noivo lá no primeiro século, ele, quando fazia o acordo de casamento com a moça que ele estava desejoso de casar, né? Ele ia lá para o pai da moça, e aí eles então fechavam um acordo, era um contrato de casamento que ele fechava com o pai, né? O pai do moço, na verdade, fechava com o pai da moça, ou então o próprio moço, se não tivesse pai vivo, fechava com o pai da moça. E quando eles acordavam sobre o casamento, esse rapaz ele voltaria para a casa dos seus pais, para as terras dos seus pais. Preste bem atenção nisso. Ele voltaria para as terras dos seus pais, do seu pai, e lá nessas terras ele então alargaria as tendas. O que isso significa? Esse alargar as tendas é abrir espaço na terra do seu pai para que ele então pudesse agora voltar. Está pronto? Está pronto. O lugar está pronto. O casamento está pronto? Está pronto. Já levantou o dinheiro do dote? Já levantou o dinheiro do dote. Então agora ele vinha e era um noivo que vinha com um cortejo. Olha só, que interessante. Uma curiosidade bíblica que de repente vai fazer você entender outras passagens bíblicas, tá certo? Mas não dá tempo da gente explorar todas elas hoje aqui. Mas aí era o noivo que vinha com o cortejo. No nosso casamento ocidental, está lá o noivo, né? Está o pastor, né? Ou o padre, enfim, que for celebrar lá o casamento. Está o noivo, e aí então entra quem? A noiva. Não é assim? No nosso casamento ocidental. No Oriente, no período de Jesus, a noiva estava lá. E aí quem vinha ao encontro dela era o noivo, porque ele vinha para buscar, para levar a noiva para um lugar que ele tinha preparado. Entendeu agora a passagem?
Deu para ficar mais claro por que Jesus está falando isso? Ainda não? Vamos melhorar isso. Está lá a noiva, e então o pai da noiva separava algumas moças virgens do povoado para ficar ali permanentemente com ela. Por quê? Porque o moço tinha no contrato 1 ano, até 1 ano, para resolver a questão lá do lugar onde eles iam morar. Então tinha um prazo determinado. Quando o cortejo fosse avistado, as moças, que eram uma espécie de damas de companhia, tinham que correr para preparar a noiva, para ela estar bonitona no dia que o noivo chegasse. Já imaginou um noivo chegar lá e a noiva está toda descabelada, né? Toda desarrumada e tal, né? Com o cabelo tudo bagunçadão? E não, tinha que preparar ela, para que a moça estivesse bonita. E aí sim, ele vinha com os seus parentes, enfim, as pessoas que iam comemorar ali o casamento dos dois, e ele vinha com esse cortejo. E aí essas damas de companhia, essas noivas, essas moças, perdão, que você conhece na Escritura, os que têm mais tempo aqui no Evangelho, como a parábola das virgens. Entendeu a parábola das virgens? As moças com as lamparinas. Por quê? Porque o cortejo poderia chegar à noite. Por isso que elas estão com as lâmpadas. O noivo pode vir à noite. Se o noivo vier à noite, nós precisamos estar prontas. Essa é a ideia da parábola das virgens. Então elas estão lá prontas e ele vem. Quando ele vem, ele busca ela para levar para as terras lá onde ele preparou o lugar. E agora essa celebração, às vezes, vai durar 7 até 14 dias, para vocês terem uma ideia. É isso que a Bíblia chama para nós de as bodas do Cordeiro. Quando Jesus falou que ia preparar um lugar para nós, ele estava descrevendo a cena de um casamento naquele período histórico. Ele estava descrevendo isso. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, vamos colocar isso de outra forma, nas terras do meu pai, há muito espaço para largar as tendas. Porque Jesus tem muitas noivas, né? A noiva, que é a igreja, muitas pessoas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se essa promessa não fosse verdadeira, eu teria deixado claro para vocês, porque Jesus não engana ninguém. Jesus nos chama a caminhar com Ele, mas não nos engana sobre a caminhada. Jesus deixou tudo muito claro. É isso. É sim, sim, e não, não. O caminho é esse aqui. Está diante de você. Como disse Moisés. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Jesus deixou tudo muito claro. Falou assim, não, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar. Estou prometendo a vocês. E então ele diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Se eu for, depois do nosso contrato de casamento firmado. Tem um detalhe aí nessa história. Quando o noivo firmava esse contrato de casamento, ele deixava com a moça uma moeda, com a inscrição Anit Ledodit Vedodit Li, que significa, seja consagrada a mim. Basicamente, eu sou para minha esposa, para minha noiva, e ela é para mim, né? Eu sou consagrada a você e você será consagrada a mim. E ele então deixava essa moeda como um sinal desse acordo de casamento e voltava para as terras do seu pai para preparar o lugar. Nas próximas mensagens a gente vai ver sobre a promessa de quem? Do Espírito Santo, que ele deixaria conosco como garantia dessa promessa. O apóstolo Paulo entendeu isso. Em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da promessa. Que promessa? Eu vou buscar vocês, eu vou levar vocês para mim, vou preparar-vos lugar. É o dia da promessa. Então Jesus deixou o penhor ali, a garantia de que essa promessa é verdadeira. Qual é a garantia da promessa de Jesus para nós? O Espírito
Santo. O Espírito Santo que agora vive dentro de mim e de você. É a garantia de que Jesus, de fato, irá voltar para nos buscar. Nós fomos a noiva selada para o dia dessa promessa. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele entendeu. Bom, quando ele fala isso, ele diz, eu vou preparar esse lugar, e então eu volto, e vos levarei para mim, diz o versículo 3, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde é que Jesus está nesse momento, segundo a palavra de Deus? Sentado à direita de Deus. Aonde nós estaremos também? Junto com o Senhor Jesus por toda a eternidade. A certeza de um lar celestial traz paz para o nosso coração. Traz paz, e foi a promessa deixada por Jesus para os discípulos, para que eles tivessem assim coragem e força para enfrentar a dureza da jornada. Essa certeza nos dá alegria até mesmo para enfrentar o sofrimento, como os nossos irmãos aqui que estavam nesse dia, nessa reunião, enfrentaram a dor do martírio. Pedro, de fato, vai seguir Jesus. Diz a história cristã que Pedro é crucificado, mas não querendo ser crucificado como seu Senhor, ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. De fato, Pedro seguiu Jesus. Aí você consegue entender por que o coração do discípulo era verdadeiro quando ele declarou aquelas palavras. A intenção era verdadeira, ele realmente queria. Diz a palavra de Deus que Jesus, então, ele abre esse caminho para que eu e você também pudéssemos contemplar, como ele contemplou, a alegria do final do caminho, a recompensa que nos aguarda no final do caminho. Diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, que Jesus correu a corrida, tendo em vista o prêmio. Ele não levou em consideração o sofrimento da cruz, porque ele tinha a visão e o olho focado no prêmio. E o prêmio para Jesus era a minha vida e a sua vida. Jesus enfrentou a corrida dele, não levou em consideração a cruz, não levou em consideração a traição, não levou em consideração a humilhação, não levou em consideração todo aquele sofrimento do Calvário, porque ele tinha em vista alcançar um prêmio. E o prêmio era que a minha vida e a sua fosse resgatada para Deus. Por isso ele correu a corrida. E aí então, vem Tomé, lá no versículo 5, acompanhe na sua Bíblia. E vai fazer a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer também. Né? A gente fala tanto do Tomé, coitado. Tomé vive apanhando, né, nas pregações por aí, coitado do Tomé. Né? O Tomé é o sem fé, Tomé é o sem fé. Mas Tomé era um homem de coragem. Porque é preciso ser homem para esboçar a própria opinião diante dos seus pares. É preciso um homem para dizer assim, não, vamos, nós também vamos morrer com ele. Vocês lembram desse texto, João capítulo 11, que nós lemos aqui? Quando os discípulos estão com medo de voltar para perto de Jerusalém, lá quando Lázaro está doente, e aí todo mundo fica com medo e fala assim, mas eles estão tentando te matar, Jesus, a gente vai voltar para lá? É Tomé que abre a boca para dizer, não, vamos nós também para morrer com ele. E aí os discípulos se calam e acompanham Jesus, que era um homem de coragem para expor a sua opinião, um homem de personalidade, com toda certeza, porque ele não se deixou levar pela opinião dos outros, de dizer assim, Jesus ressuscitou, a gente vai ver isso lá na frente, mas eu estou adiantando aqui para você ficar com uma outra imagem de Tomé, coitado do Tomé, vive apanhando, né? Algum dia tem que alguém falar bem dele também. E aí, quando eles falam assim, Jesus ressuscitou e ele não está presente, ele fala assim, não, só acredito se eu o quê? Tocar. Ou seja, Tomé é o verdadeiro homem que não é o Maria vai com as outras. Né? Já ouviu essa expressão, Maria vai com as outras? Que quem fala alguma coisa a pessoa acompanha, né? Para onde o vento soprar, a pessoa vai. Não, Tomé não é assim não. Só acredito se eu experimentar também. Se eu tocar lá nas chagas, aí eu acredito.
Aí Jesus é tão maravilhoso e conhece o nosso coração, que na segunda vez que ele volta só por causa do Tomé. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Ele vai voltar só por causa do Tomé, para que Tomé pudesse tocar na mão dele também. Que bacana, né? Tomé é corajoso, então ele vai falar, Jesus, ó, você está falando que você vai preparar um lugar, mas tem que te dizer uma coisa, Jesus, a gente não sabe o caminho. Como a gente pode saber o caminho? Como a gente pode ir para onde você vai se a gente não sabe o caminho, Jesus? Explica esse negócio para a gente melhor. Aí Jesus é tão maravilhoso e conhece o nosso coração, que ele vai explicar para o Tomé e vai dizer assim, um dos textos que a gente mais conhece, né, na igreja, a gente sabe esse versículo quase de cor, a maioria de nós pelo menos, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo para Tomé exatamente tudo o que ele precisa a partir desse momento. Tomé, o caminho sou eu. Tomé, eu não sou apenas um lugar para onde você vai, Tomé. Eu sou a maneira pela qual você vai chegar lá, Tomé. Tomé, o caminho sou eu, Tomé. O caminho é seguir os meus passos, Tomé. Quer chegar ao céu, Tomé? Não tem outro caminho que não seja Jesus. Jesus é a única estrada segura para o céu. Não tem outro caminho, não tem um atalho, uma maneira mais fácil de obter a salvação. O único caminho pelo qual o homem é salvo é pelo caminho chamado Jesus. Jesus foi tão maravilhoso para os seus discípulos que não se limitou apenas a ensinar-lhes o caminho, mas a mostrar que ele mesmo era o caminho, percorrendo esse caminho, e não apenas no lugar de aonde vocês vão, não, dizer assim, olha, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, vocês vão buscar viver da mesma maneira que eu vivo, vocês vão ver os meus ensinos e vão crer nesses ensinos, e a partir deste então, vocês vão trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, um caminho de amor, um caminho de perdão, um caminho de serviço, um caminho de auxílio ao necessitado, um caminho de mãos estendidas, um caminho de pés que vão, um caminho de ombros que consolam, um caminho de boca que orienta, um caminho de mão que ajuda a levantar o caminho, esse é que ajuda a levantar no caminho, este é o caminho pelo qual vocês vão viver e dessa maneira então vocês vão se achegar a Deus. Mas entenda, isso não é obra, é graça. Porque nós só conhecemos o caminho porque Cristo dessa maneira graciosa nos mostrou e nos revelou o caminho. De maneira que andar pelo caminho não é um pagamento para a salvação, é um privilégio. Andar pelo caminho é um privilégio. O seu sacrifício glorioso naquela cruz nos abriu um acesso que agora possibilita até o mais vil pecador, arrependido, encontrar o perdão dos pecados e lugar seguro na presença de Deus. Porque Cristo percorreu o caminho, Ele agora nos abriu esse acesso. Seu sangue derramado na cruz abriu para nós essa estrada reta que nos leva à presença de Deus pelos séculos dos séculos. A certeza que nos foi assegurada por Jesus de um lar celestial preparado para nós, que nos permite suportar os obstáculos do caminho, as dificuldades ao longo do caminho. Essa mesma certeza é o que nos dá ânimo e deu também ao apóstolo Paulo, quando lá em Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que nos será revelada. Paulo enfrentou a dificuldade do caminho, porque ele tinha os olhos na recompensa. Então ele diz, olha, o sofrimento do presente, fichinha. E esse homem é um homem que sofreu. Leia depois lá na segunda carta dos Coríntios, que você vai ver o tanto que Paulo sofreu. Chicoteada, apedrejamento, perseguição, prisão, naufrágio. O homem sofreu demais. E esse homem que está dizendo para mim e para você, olha, os sofrimentos desse tempo não se comparam com a recompensa que nos será revelada em Cristo Jesus. É esse homem. Por fim, a promessa de um lugar
de descanso nos foi assegurada em Cristo Jesus. E é por meio dele, Cristo, que nós temos acesso à pátria celestial, ao reino eterno do nosso Deus, à herança reservada para os santos, à cidade santa, a Nova Jerusalém que desce dos céus, a um lar preparado para nós, as tendas do noivo. É porque Cristo, então, agora nos assegura esse caminho, que eu e você, tendo essa certeza de que nós estamos indo em direção a esse lugar de descanso, encontramos coragem agora para enfrentar, seja quais forem as dificuldades que se colocarem no nosso caminho, sabendo que nós estamos no caminho correto que nos leva a Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que você também tenha a coragem de trilhar o caminho chamado Jesus, que a promessa da pátria celestial possa ser aquilo que nutre o teu coração de combustível para enfrentar toda dificuldade, todo sofrimento, toda barreira, todo desapontamento, toda traição, toda dor, toda angústia que se colocar no caminho, sabendo que a recompensa que nos está reservada é muito superior a tudo isso que nós vivemos nesse tempo. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus com a sua palavra.